Busque a Batalha do Castelo Uiter no YouTube e verá dezenas de vídeos com narrações dramáticas sobre uma das batalhas mais incomuns da Segunda Guerra Mundial. Americanos e alemães lutando juntos heroicamente em um castelo austríaco medieval contra hordas de soldados da SS, travando uma última resistência pelo Reich. Um confronto militar extraordinário, um momento decisivo em que inimigos se tornaram aliados. Quase nada disso é preciso. A Força Real de Defesa no Castelo de Uiter em 5 de maio de 1945 era composta por 36 pessoas, um tanque operacional, 14 soldados americanos de uma unidade de reconhecimento que estavam por perto, 10 artilheiros alemães que já haviam se rendido aos americanos no dia anterior e que não eram realmente combatentes em nenhum sentido militar significativo. Um punhado de combatentes da resistência, incluindo um austríaco de 17 anos, um oficial da SS que havia desertado, e um grupo de políticos e generais franceses que pegaram em armas e defenderam as muralhas da própria prisão porque não havia outra opção. Os homens da SS que atacaram o castelo não eram os guerreiros fanáticos de elite das lendas do YouTube. Eram os exaustos remanescentes de uma divisão em constante derrota desde a Normandia, que abandonou seus veículos 10 semanas antes do Castelo Uiter e recuava a pé pela Alemanha e Áustria desde então, com o comandante morto desde março. A divisão deles se rendeu às forças americanas no dia seguinte. Os homens atacaram o Castelo Uiter obedecendo à última ordem que receberam, pois não receberam outra. Isso não é fanatismo. Isso é a inércia de uma máquina de guerra que parou, mas ainda não achou como cair. O que realmente aconteceu no Castelo Uiter é menor, mais confuso, mais humano e mais interessante do que qualquer versão dramatizada da história. O mito do YouTube soa como uma epopeia militar, mas a história real é ainda melhor. É uma história de pessoas específicas tomando decisões específicas em um momento de colapso institucional completo, quando as estruturas que normalmente dizem às pessoas o que fazer haviam parado de funcionar e todos tiveram que decidir por si mesmos o que fazer em seguida. Essa é a história. Para entender a batalha, você precisa entender o castelo primeiro, e para entender o castelo, você precisa entender quem estava dentro dele. Porque o mais extraordinário no Castelo Uiter não são os combates. É o grupo específico de pessoas que estavam presas ali, os motivos de cada uma e o que fizeram quando chegou o momento. O Castelo Uiter está em uma colina a cerca de 700 metros de altitude, na região do Tirol do Norte, na Áustria, a poucos quilômetros ao sul de Wörgl. A estrutura original data do século XIII. No século XX, tornou-se propriedade privada e depois hotel. Após o Anschluss, a anexação da Áustria pela Alemanha em 1938, o castelo ficou sob controle do governo alemão. Em 1940, ele foi alugado para as autoridades alemãs. Em 1943, o tenente-general da SS, Oswald Pohl, sob ordens diretas de Heinrich Himmler, tomou o castelo de seu proprietário Franz Gruner e o transformou em uma instalação prisional. Em 25 de abril de 1943, a conversão estava concluída e o Castelo Uiter foi administrativamente anexado ao campo de concentração de Dachau. Uma equipe de prisioneiros da Europa Oriental de Dachau foi trazida para manutenção e trabalhos braçais. A nova função do castelo era específica e rara, não sendo um campo de extermínio. Não era um campo de trabalho forçado, mas uma prisão para prisioneiros franceses de alto valor que o Reich via como possíveis moedas de troca ou pressão política. O comandante desta instalação era Eduard Weiter, que também chefiava o campo principal de Dachau. Ele gerenciava o Castelo Uiter à distância, visitando-o periodicamente, enquanto uma pequena equipe de guardas da SS cuidava das operações diárias. As condições dos prisioneiros eram confortáveis para os padrões do encarceramento alemão durante a guerra. Prisioneiros franceses dormiam em quartos de hóspedes adaptados. Eles acessavam a ampla biblioteca do castelo e se exercitavam no pátio em torno de uma fonte do século XIII. Daladier tinha um rádio clandestino em seu quarto, no qual ouvia transmissões da BBC. Barotra jogava tênis na quadra do castelo. A comida não era abundante, mas era adequada. Isso não era Auschwitz ou Bergen-Belsen, mas uma gaiola dourada nos Alpes austríacos, e as pessoas ali dentro estavam entre os cidadãos franceses mais proeminentes da época. Paul Reynaud, aos 66 anos, foi primeiro-ministro da França na Batalha da França em 1940. Ele tentou seguir lutando mesmo quando o avanço alemão tornou a situação militar catastrófica, que trouxe Charles de Gaulle para o governo como subsecretário de Estado da Defesa Nacional e renunciou em vez de assinar o armistício quando seu gabinete passou a se opor à continuidade da resistência. Ele passou os anos seguintes sob custódia de Vichy, depois sob custódia alemã e estava no Castelo Uiter desde 1943.
Edouard Daladier tinha 60 anos e havia sido primeiro-ministro antes de Reynaud, assinando o Acordo de Munique em 1938. Reynaud e Daladier se odiavam com a intensidade específica de homens que estiveram em lados opostos do debate político mais importante da década. Eles não comiam à mesma mesa no salão de jantar do castelo. Eles dividiam o pequeno espaço mantendo distância, preferindo preservar o desprezo mútuo a deixá-lo ser dissipado pelas circunstâncias. Junto com Reynaud e Daladier estavam os generais Maxime Weygand e Maurice Gamelin, os dois homens que comandaram sucessivamente o exército francês durante o desastre de 1940 e que se culpavam com a mesma paixão com que Reynaud e Daladier culpavam um ao outro por todo o resto. Weygand foi nomeado para substituir Gamelin perto do fim da Batalha da França, concluiu que a resistência era inútil, recomendou um armistício e depois colaborou com o regime de Vichy, de maneiras que lhe renderam o desprezo de todo o francês que continuou lutando. Gamelin foi julgado pelo governo de Vichy no julgamento de Riom em 1942 e se recusou a responder às acusações. Ele tinha 72 anos no Castelo Iter e havia passado 3 anos sob custódia alemã depois que Vichy o entregou. Jean Borotra tinha 47 anos, era ex-campeão de Wimbledon e vencedor do Aberto da França, havia servido como comissário de esportes no governo de Vichy e foi preso pelos alemães em 1942, após se recusar a colaborar totalmente com a política esportiva nazista. Léon Jouot era um líder sindical e antifascista. François de La Rocque era um político de direita e líder do movimento Croix de Feu, que, paradoxalmente, vinha apoiando a resistência francesa. Marie-Agnès Caillot, de solteira, de Gaulle, era a irmã mais velha de Charles de Gaulle e foi internada no castelo de Iter só em abril de 1945, poucas semanas antes da batalha. O marido dela, Alfred Caillot, político de pouca expressão, também estava lá. A secretária e futura esposa de Reynaud, Christiane Mabille, foi presa com ele. Michel Clemenceau, filho do primeiro-ministro da Primeira Guerra Mundial, Georges Clemenceau, estava lá. A história política e militar das pessoas naquele castelo representava toda a Terceira República Francesa. Eles se detestavam em quase todas as suas divisões internas. Os Weygand comiam em uma mesa, a facção de Reynaud comia em outra. Os neutros ocupavam uma terceira. Eles já viviam lado a lado havia entre 1 e 2 anos até maio de 1945, o que é muito tempo para ficar trancado em um castelo austríaco medieval com seus inimigos políticos. A única coisa em que eles concordavam em maio de 1945 era que as forças americanas que se aproximavam precisavam alcançá-los antes que o que quer que acontecesse no fim do Reich acontecesse com eles especificamente. Himmler não ordenou o que fazer com os prisioneiros do Castelo Iter se os aliados chegassem ao Tirol. A falta de ordens já era assustadora. Os prisioneiros tinham visto o que acontecia com outros prisioneiros de alto valor quando as instituições do Reich entravam em colapso e tinham razão para temer. A divisão da SS que acabaria atacando o castelo vinha acumulando um tipo de história muito diferente desde 1943. A Gutz von Berlichingen, como era formalmente chamada, foi formada em outubro de 1943 em Poitiers, na França, a partir de uma mistura de alemães, Volksdeutsche da Romênia e de outros países do leste europeu, belgas e voluntários franceses. A divisão não era, desde o início, a formação de elite que o rótulo Waffen-SS implica. Em junho de 1944, ao ser enviada para os combates na Normandia, 2 de seus 6 batalhões ainda usavam bicicletas. Ela não tinha tanques, só canhões de assalto Sturmgeschütz 4 e já estava com poucos oficiais e soldados antes do combate. Na Normandia, a divisão encontrou a 82ª aerotransportada em Carentan. Nas primeiras semanas de junho de 1944, os combates foram brutais e as perdas severas. A divisão passou grande parte do verão em combates contínuos no Bocage, perto de Saint-Lô, usando grupos de armas combinadas para atrasar o avanço americano e contra-atacando quando possível, mas perdendo homens num ritmo que os recursos disponíveis não conseguiam repor. No início de julho, seu efetivo havia sido reduzido para aproximadamente 8.500 homens, já significativamente abaixo do seu efetivo previsto. A Operação Cobra foi a ofensiva americana para romper a cabeça de praia da Normandia no fim de julho de 1944. A 2ª Divisão Blindada dos Estados Unidos cercou elementos da 17ª SS ao redor de Roncy. A divisão perdeu quase todo o seu equipamento blindado no cerco e só evitou a destruição ao se dispersar. Depois, participou da ofensiva de Mortain, Operação Lutich, tentativa de Hitler de cortar o corredor americano após a ruptura, que fracassou decisivamente e causou novas perdas catastróficas.
No final do verão de 1944, a 17ª SS era uma formação mais nominal do que real. Ela foi reconstruída durante o outono com reforços e novos equipamentos, lutou em Metz em outubro e novembro, recuou para o Saar, combateu na ofensiva Nordwind em janeiro de 1945 e defendeu a linha Siegfried durante fevereiro e março de 1945. Em 18 de março de 1945, ela foi reconstruída para cerca de 7.000 homens com 62 canhões de assalto, 47 operacionais e 2 tanques Mark IV. Em 22 de março de 1945, seu comandante divisional, SS Oberführer Fritz Klingenberg, foi morto em combate. Nesse mesmo dia, diante do avanço e cerco americano, a divisão abandonou todos os seus veículos e começou a recuar a pé. Apenas 500 a 600 homens conseguiram escapar do cerco na floresta de Felter. A 17ª SS perdeu veículos, comandante e quase todo o equipamento em um dia, mas foi reconstruída novamente. Em 1º de abril de 1945, a divisão foi reconstituída para cerca de 7.000 homens, refletindo mais a mobilização cada vez mais desesperada das reservas de mão de obra pelo Reich do que uma real recuperação. O 38º Regimento SS foi destruído nos combates por Nuremberg até 20 de abril. Os remanescentes da divisão recuaram para sudeste em direção ao Tirol, seguindo o conceito mítico do reduto alpino que Himmler e outros na liderança da SS ainda promoviam como um plano coerente nessa fase, quando claramente não era nem coerente, nem um plano. A 17ª SS se rendeu às forças americanas perto do lago Aachen em 6 de maio de 1945, um dia após a batalha no Castelo Itter. Os homens que atacaram o castelo em 5 de maio não eram o grosso da divisão. Eles eram pequenos elementos dispersos, uma força local operando sob ordens de uma estrutura de comando que já estava em processo de dissolução. Um historiador militar que escreveu sobre a 17ª SS descreveu o confronto no Castelo Itter como um nome exagerado para uma operação pequena com poucos elementos da divisão. Ele estava correto. Os personagens que dariam origem à batalha reuniam-se no Tirol em abril de 1945, cada um vindo por uma rota e história distintas. Josef Sepp Gangl nasceu em 12 de setembro de 1910 em Obertraubling, perto de Regensburg, e era soldado profissional desde 1928. Ele não era soldado político, mas artilheiro de carreira, servindo na ofensiva do Sarre, Guerra de Mentira, Operação Barbarossa, Campanha da Normandia e Ofensiva das Ardenas. Ele havia recebido a Cruz Alemã em ouro em 8 de março de 1945, pouco antes de toda a estrutura da Wehrmacht, em que servia começar a desmoronar ao seu redor. Ele foi promovido a major e assumiu o comando da 2ª Divisão do Regimento Werfer 83, uma unidade de artilharia de foguetes Nebelwerfer, que nessa fase da guerra já não tinha mais esse equipamento. A unidade só existia no nome. Gangl liderava o que restava de uma unidade cuja função já não existia. O general Kurt Pape, comandante da brigada, ordenou aos comandantes remanescentes de seus batalhões perto de Peisenberg que abrissem caminho até o Tirol e ajudassem a defender a fortaleza alpina. Esta era a Alpenfestung, o reduto alpino, a estratégia de último recurso que a liderança da SS promovia e que a maioria dos oficiais profissionais da Wehrmacht entendia ser uma fantasia. Gangl chegou a Wörgl em meados de abril de 1945, após ser designado pelo tenente-general Georg Ritter von Hengel para o grupo de combate Giel, comandado pelo tenente-coronel Johann Giel. Suas ordens eram defender Wörgl contra os americanos que se aproximavam até o último homem e explodir pontes e bloquear estradas para atrasar o avanço. Gangl lutou 6 anos pela Alemanha e viu a SS agir de formas que acabaram com qualquer compromisso ideológico que tinha ao entrar na guerra. Dias após chegar a Wörgl, ele contatou o grupo de resistência austríaca liderado por Alois Meyer e começou a fornecer-lhes informações e armas. Ele decidiu não obedecer à ordem de defender Wörgl até o último homem, pois queria salvar seus homens e levá-los de volta para casa vivos. Em 3 de maio de 1945, partes do grupo de combates Giel foram atacadas pela 12ª Divisão Blindada dos Estados Unidos e sofreram pesadas baixas. O general Hengel ordenou a retirada de suas tropas de Wörgl e arredores, sendo o local logo ocupado por unidades da Waffen-SS. Gangl e 10 de seus homens violaram a ordem de retirada e permaneceram em Wörgl, aparentemente ainda fazendo parte da estrutura militar alemã, mas, na prática, fora dela. Ao mesmo tempo, ele era um major alemão sob ordens e um membro da resistência austríaca, fornecendo armas àqueles que se opunham às mesmas ordens. Essa era a situação dele na manhã de 4 de maio de 1945, quando um homem chegou de bicicleta. Andreas Krobots, cozinheiro tcheco,
Trabalhou no Castelo Iter durante o cárcere dos franceses. Não era soldado. Ele foi cozinheiro por 2 anos no castelo, observando prisioneiros franceses e guardas alemães, compreendendo bem a situação e suas possíveis consequências. Na manhã de 4 de maio, ele saiu de bicicleta do castelo rumo a Virgil para pedir ajuda. Já havia percorrido metade do trajeto quando quase foi pego por uma patrulha alemã. Um austríaco o puxou para um prédio ao lado da estrada e acabou ligado à resistência de Alois Meyer. Krobot explicou a situação no castelo. Meyer passou a informação para Gengel. Gengel percebeu que a situação exigia forças americanas e que só ele, naquela área, poderia consegui-las. As ordens do comando alemão eram lutar contra os americanos. A intenção dele era encontrá-los. Ele dirigiu sob bandeira branca até Kufstein, onde lhe haviam informado que havia uma unidade da 12ª Divisão Blindada. O capitão John C. Jack Lee Jr. do 23º Batalhão de Tanques estava lá com sua unidade. Lee, aos 23 anos, comandava uma companhia de tanques em Kufstein, aguardando ser substituído pela 36ª Divisão de Infantaria. Não esperava passar a tarde conversando com um major alemão que desejava se render e logo depois lutar ao lado dos americanos. Gangley explicou a situação. Ele relatou a Lee sobre o castelo, os prisioneiros franceses, a ameaça das tropas da SS e sua intenção de ajudar a defendê-lo caso Lee enviasse forças americanas. Lee pediu reforços pelo rádio e acabou recebendo um destacamento de tanques e infantaria do recém-chegado 142º Regimento de Infantaria da 36ª Divisão. Caracteristicamente, ele decidiu não esperar. Lee partiu com o que tinha. Um tanque Sherman, seu M4A3E8 chamado Besotten Jenny, derivado da gíria dos soldados alemães para uma garota bêbada. 14 soldados americanos de sua unidade, Gengel, e 10 artilheiros, que haviam se rendido ali naquela tarde, agora viajavam em um caminhão para lutar ao lado dos americanos. A caminho do castelo, Lee tentou se juntar a mais tanques, mas a ponte na rota era fraca demais para aguentar o peso de mais Shermans. Ele devolveu os tanques extras. Ficou com o que tinha. A estrada até o Castelo Iter não estava livre. O comboio de Lee encontrou membros da SS montando uma barricada na estrada para o castelo e os enfrentou antes de seguir. Eles chegaram ao castelo em 4 de maio à noite. Lá, encontraram os prisioneiros franceses armados e organizados, usando armas deixadas pelos guardas da SS que fugiram ao perceber a situação. Encontraram Kurt Siegfried Schrader. Schrader era Hauptsturmführer da SS, equivalente a capitão na hierarquia da SS. Ele era altamente condecorado. Ele foi guarda-costas na equipe de segurança pessoal de Hitler no Führerhauptquartier. Após ser gravemente ferido em combate na França em 1944, ele foi enviado para se recuperar no Castelo Iter, cuja tranquilidade e altitude tornavam o local ideal para a convalescença de oficiais da SS. Durante a recuperação, ele conviveu meses com prisioneiros franceses, homens inteligentes e politizados, e concluiu que não podia mais sustentar o que acreditava ao servir como guarda-costas de Hitler. Ele havia desertado, havia se aliado à resistência austríaca local. Quando os guardas da SS fugiram do castelo, ele ficou. Ele ofereceu seus serviços aos prisioneiros franceses como defensor do castelo até a chegada das forças americanas. Sua esposa e 2 filhas pequenas estavam no porão do castelo. Ele estava defendendo elas tanto quanto defendia qualquer outra pessoa. A noite de 4 de maio trouxe uma das cenas mais estranhas da guerra. Lee, Gengel e Schrader percorreram as posições defensivas do castelo, checando campos de tiro e debatendo aproximações pelo leste e brechas no perímetro a serem cobertas. Um capitão americano de Ohio, um major da Wehrmacht aliado à resistência austríaca e um oficial da SS que serviu na guarda de Hitler faziam um reconhecimento militar em um castelo medieval austríaco, enquanto discutiam a melhor forma de defendê-lo contra a divisão da SS que iria atacá-lo pela manhã. Após a inspeção, os 3 jantaram juntos no grande salão. Eles passaram horas à mesma mesa falando sobre a guerra, suas experiências, onde estiveram e o que viram. A esposa e as filhas de Schrader estavam no porão, os prisioneiros franceses em seus quartos e a escala de guarda já estava definida. Nas colinas austríacas, na escuridão, os remanescentes da 17ª Divisão Panzergrenadier SS se moviam. Relatar o que ocorreu com os guardas originais da SS no castelo antes da chegada de Lee e Gengel exige um resumo dos dias anteriores.
Edward Weiter, comandante de Dachau que gerenciava o Castelo Iter, estava lá quando os americanos chegaram ao Tirol. Em 3 de maio de 1945, ele se suicidou ou foi morto por prisioneiros, dependendo de qual relato se aceite. A incerteza sobre a morte dele reflete o caos geral daqueles dias finais. Após a morte dele, os guardas da SS que estavam administrando o castelo fizeram o mesmo cálculo que a maioria dos soldados alemães em situações semelhantes estava fazendo em toda a Áustria e Alemanha nos primeiros dias de maio de 1945, que era de que a guerra havia acabado. Ser capturado pelos aliados enquanto cuidava de prisioneiros políticos franceses não era uma boa situação. Eles foram embora. Eles levaram suas armas, deixando os prisioneiros franceses no castelo, com portões trancados, muralhas, comida, rádio clandestino e a preocupação concreta e bem fundamentada de que alguém pudesse chegar com ordens para matá-los antes da chegada dos americanos. Os prisioneiros se armaram com qualquer arma que os guardas que partiram haviam deixado para trás, o que não era muita coisa. Organizaram uma vigia e enviaram Krobot de bicicleta. Quando Lee, Gangel e o comboio chegaram na noite de 4 de maio, o castelo já estava nas mãos dos prisioneiros há aproximadamente um dia. A situação era clara para todos dentro dos muros. Havia elementos da SS na área ao redor. Esses grupos tinham motivos específicos para impedir que o castelo caísse nas mãos dos americanos, com os prisioneiros franceses vivos e disponíveis para testemunhar sobre o tratamento que receberam. A vigilância noturna era levada a sério por todos, pois todos já tinham entendido a situação. Por volta das 4 horas da manhã do dia 5 de maio de 1945, irrompeu um intenso tiroteio ao redor do castelo. Uma metralhadora alemã MG-42 começou a disparar de uma elevação a leste do castelo. Seu alto ritmo de disparo era audível de longe. Um cabo americano chamado William Sutton, que estava em uma das posições da torre, avistou soldados se aproximando do muro oeste com ganchos de escalada, aparentemente com a intenção de escalá-lo. Lee foi acordado imediatamente. A batalha começou em meio à confusão e permaneceu confusa o tempo todo. É assim que o combate real acontece quando as forças envolvidas são improvisadas. As relações de comando foram montadas nas últimas horas e os atacantes não demonstram sofisticação tática. A força defensora tomou suas posições. Os artilheiros alemães, os homens de Gangel, não eram infantaria. Eles eram homens que operavam uma artilharia de foguetes Nebelwerfer, uma função militar completamente diferente, e que agora se viam defendendo as muralhas do castelo com rifles. Eles conseguiram. Schrader e seu grupo mantiveram os andares superiores, atirando nos homens da SS abaixo. Os americanos mantinham a entrada fortificada. O Sherman de Lee, Bessó e Jenny cobria a entrada principal, com canhão de 76 mm e metralhadora de casco, oferecendo o maior poder de fogo dos defensores. Os prisioneiros franceses foram instruídos a se abrigar na torre de minagem. Vários deles se recusaram a fazer isso. Renaud, Daladier e outros pegaram armas e se posicionaram nas muralhas. Homens na faixa dos 60 anos, ex-prisioneiros por 2 anos em um castelo austríaco, agora atiravam nos soldados da SS que tentavam invadir. Barotra jogava tênis nos jardins do castelo, mas logo faria algo mais útil. A força de ataque da SS, com 100 a 150 homens, não conseguiu tomar o castelo só com armas leves. Após algumas horas de combate, eles trouxeram um canhão antitanque de 88 mm. O canhão de 88 mm era a arma de artilharia alemã mais temida de toda a guerra, um canhão de alta velocidade capaz de destruir qualquer tanque aliado a distâncias que os canhões dos tanques aliados não conseguiam alcançar. Quando atiraram em Bessot e Jenny, acertaram. O Sherman de Lee foi destruído. O principal meio de combate dos defensores tinha sido perdido. A posição tornava-se insustentável. A pequena força americana de Lee era o único grupo defensor com experiência real de combate e treinamento. Os artilheiros alemães atuavam com armas e funções para as quais não tinham treinamento ou preparo. Os ex-prisioneiros atirando das muralhas improvisavam totalmente. Em algum momento no final da manhã, com a munição acabando, Lee fez um cálculo. Ele precisava de reforços. Já havia solicitado por rádio. O 142º Regimento de Infantaria recebeu o chamado e enviou reforços, mas eles ainda não haviam chegado. Sem os reforços, o castelo iria cair. Jean Borotra, 47 anos, campeão de tênis, oficial de Vichy, prisioneiro e atirador amador, pediu permissão para ir buscar ajuda. Lee concordou. Borotra pegou um uniforme emprestado. Ele escalou o muro do castelo, pulou para o outro lado e saiu correndo. Ele atravessou o território da SS entre o castelo e a força de resgate americana.
Ele correu até alcançar a 142ª unidade de infantaria que se aproximava, chamou a atenção deles, explicou o que estava acontecendo com o inglês que sabia e então voltou com eles. Os detalhes de como ele atravessou os elementos da SS entre o castelo e a força de resgate não estão totalmente documentados, o que por si só mostra que ninguém que estava lá entendeu depois exatamente como ele conseguiu fazer isso. A força de reforço chegou e a batalha acabou. Os homens da SS, ao encontrarem a infantaria e blindados americanos em vez da guarnição improvisada, rapidamente se dispersaram na floresta e foram perseguidos. Cerca de 100 soldados da SS foram capturados. Os atacantes restantes se dispersaram pelas colinas austríacas, onde a guerra os alcançou nos dias seguintes. Houve uma perda entre os defensores. O major Josef Sepp Gangel, que havia sido soldado alemão por 17 anos e que morreu fazendo o que decidiu fazer nas últimas semanas desse serviço, foi morto por um atirador de elite em algum momento durante a manhã. As circunstâncias estão documentadas com a mesma imprecisão das mortes em combate, mas a direção do movimento dele ao ser baleado é consistente. Ele morreu ao se colocar entre a linha de tiro de um atirador de elite e Paul Reynaud, o primeiro-ministro francês que havia sido inimigo de seu país em 1940 e por cuja vida ele acabara de dar a própria. Ele tinha 34 anos de idade. Ele está enterrado no cemitério da Floresta em Vergennes. Há uma rua com o nome dele lá. Schrader sobreviveu à batalha. Sua esposa e filhas que estavam no porão não sofreram ferimentos. O que aconteceu com ele nos meses e anos após 5 de maio de 1945 não está bem documentado. Ele integrou a equipe de guarda-costas de Hitler, o que dificultou sua vida no pós-guerra na Alemanha ou Áustria. O caminho específico que ele seguiu do castelo até o rumo que o resto de sua vida tomou não está registrado em detalhes nos registros públicos. Lee sobreviveu à batalha e à guerra. Ele recebeu a Cruz de Serviços Distintos por seu papel na ação do Castelo Iter. Ele seguiu na carreira militar e se aposentou do Exército dos Estados Unidos. Ele morreu em 2001. Os prisioneiros franceses foram evacuados logo após a batalha e todos sobreviveram. Reynaud voltou à política francesa e ocupou diversos cargos no governo após a guerra. Daladier também retornou à política. Weygand, cuja colaboração com Vichy permaneceu controversa pelo resto de sua vida, acabou sendo absolvido das acusações mais graves contra ele e morreu em 1965, aos 98 anos de idade. Gamelin viveu uma vida de solidão após a guerra e morreu em 1958. Borotra continuou a jogar tênis competitivamente até bem depois dos 80 anos e morreu em 1994. Marie-Agnès Caillot, internada no castelo poucas semanas antes de ser libertada, voltou para a França e para junto do irmão. A 17ª Divisão Panzergrenadier SS se rendeu formalmente às forças americanas perto do lago Aachen em 6 de maio de 1945, um dia após a batalha. Os homens que atacaram o castelo o fizeram como parte de uma divisão que depôs as armas 24 horas depois. Eles foram o fim, não o meio disso. A última resistência fanática da imaginário do YouTube foi essa: homens cumprindo ordens antigas de uma cadeia de comando que já havia decidido se render, atacando uma posição que eles não poderiam tomar em uma guerra a 3 dias de terminar formalmente. A batalha é estranha, não pela aliança criada, que foi mais uma convergência pragmática de pessoas que precisavam do mesmo resultado. Ela é estranha pelo elenco específico de personagens reunidos no castelo naqueles dias. Os 2 ex-primeiros ministros passaram 2 anos sem se falar, pegando em armas e atirando das muralhas. O campeão de tênis salta do castelo e corre sob fogo inimigo para alcançar a coluna de reforço. O oficial da SS cuja família estava no porão enquanto ele defendia as pessoas que ele mesmo ajudou a prender como subordinado do carcereiro. O major alemão, que recebeu a Cruz Alemã em ouro 2 meses antes de morrer protegendo um homem antes inimigo de seu país. O capitão americano de 23 anos que ouviu a rendição de um major alemão e logo aceitou lutar ao seu lado, sem hesitar. A história não precisa de enfeites, o enfeite é o problema. Quando você conta isso como um confronto militar épico, você perde o que realmente faz valer a pena contar, que são os seres humanos específicos e as escolhas específicas que eles fizeram quando as instituições que normalmente faziam essas escolhas por eles haviam se dissolvido. Essa é a história do Castelo Iter, não uma grande batalha, mas um momento específico em que algumas dezenas de pessoas decidiram o que iam fazer quando o mundo ao redor delas parou de lhes dizer o que fazer. O que ocorreu em Wörgl nesses dias merece destaque, pois revela o contexto mais amplo da ação do Castelo Iter.
Wörgl foi o local de um dos experimentos econômicos mais notáveis da década de 1930, o chamado Milagre de Wörgl, quando o prefeito local criou uma moeda alternativa na depressão, reduzindo muito o desemprego, até o governo nacional austríaco encerrar o esquema. Em maio de 1945, Wörgl era simplesmente uma pequena cidade austríaca tentando sobreviver ao fim de uma guerra que não havia desejado. A resistência local austríaca, o contato de Gangl, Alois Mayer e seu grupo passaram semanas tentando impedir que as unidades da Wehrmacht e da SS que passavam destruíssem as pontes e a infraestrutura da cidade em uma tentativa fútil de atrasar o avanço americano. Cada ponte destruída dificultava a recuperação pós-guerra de uma cidade que não merecia sofrer por decisões militares de quem não moraria ali depois. Gangl prometeu aos seus homens que sobreviveriam à guerra. Ele não prometeu isso a si mesmo. Os 10 artilheiros que se renderam ali com Gangl e foram de caminhão ao Castelo Itter sobreviveram. Após a batalha, foram detidos pelos Estados Unidos e processados como prisioneiros de guerra. Gangl foi enterrado com honras militares pela resistência austríaca. Seu túmulo no cemitério florestal de Wörgl está preservado desde então. A Sepp-Gangl-Straße é uma das poucas ruas austríacas com o nome de um homem que esteve do lado alemão na maior parte da guerra. A confusão que envolve a batalha, mesmo em relatos históricos sérios, reflete a confusão daqueles dias. Não está claro quem ordenou que elementos da 17ª SS atacassem o Castelo Itter. A estrutura de comando divisionária estava sendo dissolvida em 5 de maio. As unidades da SS no Tirol atuavam com variados níveis de conexão a uma cadeia de comando coerente. O oficial específico que decidiu que retomar o castelo dos americanos, que haviam chegado no dia anterior, era um uso válido de seus homens e equipamentos restantes, não é identificado em nenhum relato. Pode ter sido uma decisão local tomada por um oficial da SS que ainda tinha homens dispostos a obedecer ordens e que ainda não havia recebido a ordem de rendição que chegaria no dia seguinte. Os homens que atacaram o castelo podem não ter sabido que sua divisão se renderia 24 horas depois. Eles podem ter sabido e achado que isso não mudaria sua situação. O registro não diz. A versão do YouTube da batalha nunca consegue capturar isso direito. Em 5 de maio de 1945, no Tirol austríaco, ninguém tinha uma ideia clara do que estava acontecendo. A estrutura de comando alemã estava fragmentada e as unidades recebiam ordens contraditórias de várias fontes. Alguns comandantes seguiam ordens para lutar, enquanto outros seguiam, como Gangl, a decisão humana de parar. Alguns esperaram para ver o rumo das coisas antes de decidir. A batalha no Castelo Itter foi um pequeno episódio violento durante o colapso institucional, envolvendo homens de ambos os lados improvisando respostas para uma situação para a qual nenhuma doutrina militar os havia preparado. Os prisioneiros libertados do Castelo Itter em 5 de maio de 1945 carregavam algo que influenciaria a política francesa do pós-guerra por décadas. Reynaud e Daladier voltaram à França e retomaram suas carreiras, trazendo a experiência de terem sido presos pelos alemães e salvos por um major alemão que morreu ao protegê-los. O debate sobre as ações ou omissões da liderança francesa em 1940 persistiu muito após a guerra. Reagan defendeu por anos sua decisão de recomendar o armistício. Gmelin nunca discutiu publicamente o julgamento de Reims ou suas consequências. O custo humano específico da derrota francesa de 1940, que havia colocado todas essas pessoas em um castelo na Áustria por 2 anos, não foi resolvido com a libertação. Ele foi apenas transferido do interior para o exterior da prisão. O castelo ainda está de pé. Hoje é uma residência privada, não aberta ao público. A colina acima de Wörgl, a fonte do século XIII no pátio onde os prisioneiros franceses faziam seus exercícios diários, o grande salão onde Lee, Gangl e Schrader jantaram na noite anterior à batalha, tudo isso ainda está lá. As marcas da luta de 5 de maio já sumiram há muito. E assim chegamos ao final do vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir, especialmente se você chegou até aqui. Se gostou do documentário, inscreva-se e deixe um like. Isso ajuda o canal a crescer e me permite continuar criando vídeos. Então espero que você me acompanhe novamente no próximo. Até lá, obrigado por assistir e até logo.